Quando a gente pensa no trânsito da Alemanha, normalmente a gente já lembra daquela história da Autobahn, que é bem famosa, de que não existe limite de velocidade. Eu já vou te adiantando que isso é um mito. Mas a verdade é que existem várias regras e costumes que me surpreenderam muito mais do que isso. E hoje no vídeo eu vou te mostrar porque eu separei algumas curiosidades sobre o trânsito daqui que talvez você nunca tenha ouvido falar. E algumas delas realmente fazem a diferença no dia a dia de quem dirige ou como eu está se acostumando com essa nova habilidade. Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, me chamo Aline e hoje eu vou compartilhar com você algumas curiosidades, eu acho que são umas 8 curiosidades que eu tava pensando esses dias, falei eu vou escrever isso, eu acho que eu vou compartilhar no canal. Porque talvez, se você mora aqui, você também não tenha ainda percebido e passe a reparar. E se você não mora aqui também pode ser interessante, porque algumas coisas são bem diferentes do Brasil, de alguns outros países. E eu acho que vale a pena, assim. Eu sou uma nova habilitada, né? Sou uma pessoa nova habilitada aqui na Alemanha. Tô me acostumando a dirigir. Alguns lugares eu ainda fico um pouco ansiosa de dirigir, tipo a Autobahn. Mas assim, eu tô sempre aprendendo, mesmo no banco do carona, quando eu não tô dirigindo, não tô atrás do volante, eu tô sempre aprendendo aqui na Alemanha. Mas eu tenho algumas coisas bem legais, eu acho que você vai gostar. Assiste até o final. A primeira coisa era uma coisa que já me deixava bem ansiosa desde as minhas aulas. Eu passei a reparar isso depois que eu sentei realmente atrás de um volante, né, para aprender a dirigir. Mas o fato das placas combinadas aqui na Alemanha. Quando eu digo placas combinadas, eu vou tentar colocar algumas imagens aqui de exemplos para você conseguir visualizar, assim, se eu não conseguir falar muito bem ou me expressar muito bem o que eu quero dizer. Eu acho que foi uma das primeiras coisas que o meu professor na aula de habilitação falou comigo quando eu comecei as aulas, foi que era para eu não me preocupar, porque a Alemanha era muito, o trânsito ele era muito regulamentado, ele era muito sinalizado, muito bem sinalizado. E realmente, gente, são mais de 400 placas e eles não economizam, tá? São as 400, eu acho que mais de 400 com certeza, mas eles usam mesmo, assim. Tem placa para absolutamente tudo, desde placa que vai falar do ponto turístico ali, meio que informativa, pro turista, até placa que fala ali, ó, qual é o limite de velocidade daquela via, e depois essa placa se repete com 2 riscos na frente dela que vai sinalizar ali para você, ó, era só até aqui, tá? A partir daqui já é outra velocidade. Então, assim, é tudo muito bem informado, muito bem sinalizado. O problema, o que é essa placa combinada? Eles colocam realmente uma placa em cima da outra no mesmo poste. Essa é uma das principais razões do grande volume visual. Aqui na Alemanha, quase nunca uma placa principal vem sozinha. Ela costuma trazer debaixo dela placas retangulares ali com algumas outras informações. Por exemplo, uma placa de proibido estacionar, ela vai ter ali embaixo uma placa adicional falando quais os dias e quais os horários exatamente é proibido estacionar ali naquele local. Não necessariamente é só proibido estacionar aqui, ela tem variações, às vezes é só na sexta-feira que vai ter ali a feira naquela rua, então você tem que sempre se atentar. Isso era uma coisa que realmente eu falava é impossível, porque você tá em movimento, o carro está em movimento muitas vezes, né? São placas não só de parar para estacionar, mas também placas que estão no meio do trânsito, e aí você olha e você tem que capturar ali todas as informações. Às vezes a placa tem mais de uma informação na mesma placa, ou meio que um mapa sinalizando velocidade, os pontos que estão para a via, e se você não tá acostumado, você tem que ler aquilo e dirigindo, você imagina, né? Eu ficava sempre achando, meu Deus, isso é impossível. Eu acho que você acostuma, né, com os caminhos que você acaba fazendo, mas isso era uma curiosidade para mim, e até hoje, às vezes eu falo, gente, mas quem dá conta de ler tudo isso em movimento? Outra coisa, isso já eu acho legal aqui na Alemanha, pelo menos assim, nas vias que eu andei, não sei se é só aqui na Alemanha, acredito que é uma coisa de alguns países europeus, mas são os painéis eletrônicos. Eu sei que no Brasil, eu não sei como tá hoje, né, eu dirigi muito pouco no Brasil, mas eu sei que no Brasil o painel eletrônico ele vem ali com um alerta se teve um acidente,
ou alguma informação, ou ele exibe ali uma mensagem educativa, enfim. Aqui na Alemanha, o que eu acho legal é que esses painéis eletrônicos nas rodovias, eles mudam a velocidade da via. Então, por exemplo, se ali a via a velocidade máxima é 80 km por hora, 100 km por hora, se é um dia que tá chovendo, a pista tá molhada, aconteceu alguma coisa, eles mudam ali a velocidade naquele painel eletrônico, porque ele é flexível. Isso é legal, porque a informação ela é atualizada meio que em tempo real, né, de acordo com as circunstâncias. Eu acho isso bem legal, acho bem tecnológico, assim, e o fato dessa flexibilidade é prático, né, gente? Super prático. Outra curiosidade são os flash radar, sabe? Aquela blitzer, que é quando a gente toma uma multa, se você excedeu a velocidade, aquele radar te pega. Aqui a gente também tem. Eles tiram foto, né, do veículo, mas aqui na Alemanha o que eu acho legal, diferente do Brasil, que tira foto ali, a foto é focada ali na placa do carro, então ela tira aquela foto da parte de trás do carro. Aqui na Alemanha, ela tira a foto da frente do carro, onde tem também ali a placa, e o interessante é porque tira a foto do sujeito que está dirigindo, porque essa multa ela é aplicada para essa pessoa, não para o dono do veículo. Eu acho isso muito interessante. Se você, por exemplo, pilota a moto, tem blitz aqui específica para moto, né? Porque a moto não tem ali a placa na parte da frente, então e a pessoa tá de capacete. Então não ia adiantar muito. Tem um específico que tira a foto da parte traseira da moto. Eu acho muito legal essa flexibilidade, assim, eles estão assim há alguns anos luz na minha, pelo menos na minha concepção de organização de tráfego, sabe? Eu acho bem legal. Uma curiosidade também sobre isso é que a cartinha que chega em casa, ela chega ali com a foto do sujeito. Já aconteceu de chegar aqui em casa uma cartinha dessa, né, informando o valor da multa, bonitinho, e com a foto, e aí tava, no caso, foi o Andy que levou a multa, eu ainda não levei nenhuma multa, glórias a Deus, ainda não aconteceu isso comigo, mas chegou aqui em casa a fotinho dele, e aí eu fiquei pensando, nossa, isso é uma mão na roda mesmo, né, porque imagina se alguém rouba o veículo, por exemplo, eu nunca ouvi falar que isso aconteceu, mas aí a pessoa rouba o veículo e pega uma multa, chega a foto dali do criminoso, gente. E é interessante também, se você tiver que recorrer dessa multa, tipo, não fui eu que cometi essa multa, né? A multa não vai literalmente ali para a pessoa, dono do carro, ela vai ali pro criminoso e você consegue identificar. Eu acho assim, gera uma prova, né? Eu acho fantástico. Também fiquei com umas dúvidas pensando, porque aqui eles têm tanta proteção de data, não pode filmar as pessoas na rua, não pode ter câmera em locais públicos e tal. E aí eu fiquei pensando, mas tirar foto da gente na hora de multar pode, né? Mas isso daí é uma conversa para outro vídeo. Eu comentei da moto, né? Do fato da Blitz, você tem Blitz especial que é só pra moto. Mas moto é uma coisa que aí já é outra curiosidade. Gente, moto aqui é rara. Se você mora aqui na Alemanha e vê moto com frequência, deixe seu comentário. Porque eu gostaria de saber que cidade é essa. Aqui no estado, pelo menos nos estados, eu já morei em Hessen e hoje eu moro em Baden-Württemberg. Nenhum desses lugares eu vejo tantas motos. Eu chego a ver 2 motos, sei lá, por semana no máximo. E isso no verão. Tem isso também, né, gente? No inverno, quem aqui quer ficar dirigindo moto, pilotando moto com aquele vento cortante na cara? Eu consigo imaginar que deve ser puxado. Mas aqui não é interessante também ter moto. Diferente do Brasil, que a motocicleta ela é meio que um pilar do transporte diário urbano, ela também é usada para o trabalho. Na Alemanha, ela é vista como um hobby. Quem geralmente tem uma moto assim de altas cilindradas, não é uma moto pro dia a dia, é uma moto pra pessoa fazer viagens e tal. Então por isso que a gente não vê no trânsito, mas não é assim ver poucas. A gente não vê. Eu chego a passar às vezes meses sem ver, ouvir uma moto passando, e isso eu acho assim, do ponto de vista de quem dirige carro, o automóvel eu acho fantástico, porque querendo ou não, a motocicleta ela é uma preocupação, né? Eu lembro que me deixava muito ansiosa dirigindo no Brasil, saber que tava vindo ali um motoqueiro, que ele ia passar no corredor, tinha que pensar no espaço dele, no meu espaço, ele, enfim. Aqui na Alemanha, inclusive, é proibido, né? Eu acho que no Brasil também, não sei. Se você souber, tiver conhecimento, coloca aqui também no comentário. Mas é proibido as pessoas passarem pelo corredor. Você tem que ficar parado atrás dos carros, por exemplo. Se o trânsito tá lento ou o trânsito tá parado, você tem que parar atrás dos carros e se comportar como um automóvel. Isso já tira muito a vantagem, né? Por exemplo, de uma moto. Se a pessoa tá usando a moto ali porque ela quer chegar mais rápido, já tira a vantagem dela porque ela não vai poder ficar costurando aqui. A multa é pesada, as pessoas podem perder, assim, a habilitação, enfim.
Fora que é caríssima a habilitação aqui, então pra pessoa ter um negócio, tem que ser, geralmente é rico, gente. Geralmente é rico que tem moto. Quem eu conheço que tem moto? Ninguém, não conheço ninguém rico. Mas geralmente são assim, as BMWs, as motonas, tá? Não é uns terecoteco na autobahn, não. São as motonas bonitas, assim, de ver. E como eu disse, é mais comum na autobahn, né? Você não encontra motos assim pelos bairros, né? Nem, gente, entregador de comida. Geralmente eles vêm de bicicleta ou com aqueles carros Smart. Sabe aqueles carros pequenininhos? Acho que é o Fiat 500. Eles entregam as coisas de carro. Isso não é curioso? É diferente, né? Porque no Brasil, gente, a moto, eu sei, é os lactobacilos vivos, né? Eu imagino que a cidade de São Paulo, por exemplo, sem moto, acho que a cidade pararia, né? Ia ser, assim, um caos, né? Mas enfim, interessante, curioso, né? Outra curiosidade que pra mim de verdade foi difícil, porque eu venho de uma cultura onde a buzina é dialeto, né? Aqui não, aqui a buzina é tabu. Raramente você escuta alguém buzinando pra alguém. No Brasil, ela é meio que multiuso, né? Ela pode ser, se a buzina é curtinha ali, pode ser um toque de, o farol abriu, ou obrigada, né? Ou pode ir, né? Aqui não. Aqui eles não usam a buzina dessa forma, principalmente em dias. Eles têm regulamentação para silêncio. Tem dias como domingo ou após certos horários, assim, geralmente após as 6 da tarde, se eu não me engano. Você não pode fazer barulho. Aqui a buzina ela tem uma carga muito negativa. É como se você estivesse agredindo uma outra pessoa publicamente se você buzinar para chamar a atenção dela. É considerado um ato de agressividade, uma agressividade extrema. Eu lembro que no começo, que eu andava às vezes de carro com o Andy, e acontecia alguma barbeiragem, assim, alguma pessoa cometia um erro muito esdrúxulo, ou a pessoa tava no celular ali, eu via que a pessoa tava no celular, ele não buzinava, eu ficava irritada às vezes. Ou com algum ciclista que tava, em vez de estar andando na ciclovia, tava andando na via, assim. E aí eu falava pra ele, buzina pra essa pessoa meio que se tocar, né? E ele nunca buzinava. Eu ficava, gente, mas que homem tranquilo no trânsito, né? Mas não, o negócio tá bem impregnado neles, né? A gente meio que também aprende a não utilizar a buzina durante as aulas, né? Eu nunca utilizei a buzina. Nunca, durante as minhas aulas. Nem era assim. Foi só uma das questões que talvez o meu avaliador podia perguntar. Onde que fica a buzina? E aí você tinha que mostrar onde é. Mas utilizar mesmo, gente, é como se fosse um acessório de luxo. Você se pergunta, né? Mas como que eles chamam a atenção ou agradece, enfim. Teve até algumas aulas que eu lembro de ter feito na autoescola, que eles falavam muito da comunicação com o outro motorista. Era muito assim, você tem que olhar, fazer contato visual, ter certeza que a outra pessoa te viu para indicar que a pessoa pode ir, ou a pessoa tem que estar olhando para você tem que ter certeza para você saber que ela te deu ali a vantagem naquele momento. É uma comunicação silenciosa, sabe? De olhar e tal. Ou eles usam aquela luzinha, sabe? É como se desse um toquinho ali na luzinha de alerta. Chama Lichthupe. É como se fosse uma buzinadinha, mas com a luz, sem som, né? Só aquele toquinho. Já aconteceu de eu estar parada no farol, a pessoa da frente, o farol abriu e a pessoa continuou parada. Aí você dá aquele toquinho na luz, a pessoa percebe, e vai embora. É assim, é uma comunicação silenciosa. Eu acho muito interessante e curioso, né? Outra coisa curiosa é a prioridade absoluta dos pedestres e ciclistas. Parece meio redundante falar isso, né? A prioridade de quem tá fora do carro, a gente tem que tomar cuidado com as pessoas. Mas aqui é um negócio, gente, é absoluto. Além de existir uma quantidade massiva de placas dedicadas exclusivamente para proteger essas pessoas que estão fora dos carros, né? Existem áreas, por exemplo, que o carro ele só é autorizado a andar na velocidade de quem está caminhando, por exemplo. Isso foi uma das coisas que exercitei, né? A gente foi para uma área assim que tinha essa placa. Crianças podem estar brincando. Geralmente é como se fosse um condomíniozinho ou uma vilazinha assim dentro do bairro. Então a sua velocidade autorizada ali é entre 4 km e 6 km por hora, se eu não me engano. É aquela velocidade, sabe, que o carro automático anda sozinho? Que é a velocidade de quem tá caminhando mesmo. Sobre esse assunto tem uma coisa que eu achava muito interessante, que são as placas de pedestres, sabe aquelas da zebra, a faixa de pedestres? Então, aqui, além da faixa de pedestre no chão, uma coisa que eu achava muito curiosa, e eu tinha reparado mesmo antes de começar esse processo todo de aprender a dirigir aqui na Alemanha, eu tinha reparado que elas tinham muitas, e aí eu ficava, gente, mas todo mundo tá vendo que tem uma faixa de pedestre aqui no chão, faixa super grossa, tá todo mundo vendo, bem pintada, pra que precisa de tanta placa aqui ao redor?
E aí foi uma pergunta que eu fiz pro meu professor de habilitação. E eu falei, nossa, mas precisa de tanta sinalização para falar que aqui tem uma faixa de pedestres, né? A gente já tem que meio que contar com a sinalização do asfalto para dirigir, então meio que, né, não é subentendido que se é uma faixa de pedestre você tem que reduzir a velocidade. Ele falou, sim, é subentendido. O problema é, por exemplo, se você não tem nenhuma placa avisando que aqui tem uma faixa de pedestres, quando neva, essa faixa desaparece. Então é como se essa faixa não existisse se estiver nevando, se tiver alguma coisa na pista. E realmente, gente, acontece mesmo de ficar assim, de nevar e cobrir ali o asfalto ficar branquinho em alguns lugares e você não vê a faixa de pedestre, que também é branca. Interessante, né? E eu acho que lugares que não neva não pensam nisso, né? Tipo, no Brasil, eu nunca pensei nessa necessidade de colocar um monte de placa avisando que ali tem uma faixa de pedestre. É lógico, gente. Você pode até me dizer que é bobagem, nossa, mas nada a ver, é óbvio e tal, mas eu não achava isso óbvio, eu achei isso muito curioso. Mas ainda falando sobre pedestres, é que aqui em muitos cruzamentos, às vezes eles não têm nenhum farol. E não acontece acidente com essa frequência, pelo menos nunca, graças a Deus, nunca presenciei nenhum acidente, ouvi falar. Você tem algum dado aí falando do tanto que é de acidente que acontece em cruzamentos, que são menos sinalizados, né, por semáforos e etc. Aí você pode me dizer, mas eu não tenho essa informação. Eu sei que, assim, da minha experiência, eu vejo muito pouco. O que eu vejo muito é praticamente o comportamento automático do motorista, né, dentro do carro, ele já se preocupar com a pessoa que tá passando. Então, assim, além de você aprender na autoescola, esse chuta-blick, ele é exatamente para isso. Porque aqui tem muita ciclovia. Comparado com o Brasil, meu Deus, quase todas as ruas aqui tem ciclovia. E eles usam, não tanto quanto na Dinamarca, por exemplo, né, que eu acho que mais da metade da população tem bicicleta e usa isso no dia a dia, mas aqui também eles têm uma tendência aí por esse lado, mais uma galera que tá evitando os carros e tal, mas muita família, muita criança na rua de bicicleta e usando as ciclovias. E uma coisa que me intrigava muito, quando você vai fazer uma conversão à direita, o farol ele tá aberto pro pedestre e ele tá aberto pro motorista. Eu achava isso muito perigoso no princípio, até eu me acostumar. Hoje em dia eu já me acostumei, então quando eu vou fazer essa conversão à direita, esse pedestre que vai cruzar essa rua, ele tá com o farol aberto para ele também. Então, além de fazer o chuta-blick para saber se tá vindo alguém de bicicleta, se tá vindo alguém com esses motorzinhos, né, essas patinetes eletrônicos, se tá vindo essa pessoa, eu também tenho que considerar que o pedestre ele não vai parar porque eu tô passando. Quem tem que parar sou eu, a preferência é dele. E, gente, isso acontece muito naturalmente. Ninguém se estressa, nunca vi ninguém estressado porque o pedestre mais idoso tá andando super devagar ali, ele tá com o farol aberto também. Não, gente, é muito, assim, é muito funcional, funciona, que é uma beleza, assim, nunca vi as pessoas, eu acredito que isso é muito cultural, tá, intrínseco, né, eu ando aqui pelas ruas desde que eu cheguei aqui na Alemanha de carro, e isso pra mim é normal também, eu nunca levo aquele choque, ai meu Deus, tá vindo alguém, porque eu já conto que tá vindo alguém, porque o farol tá aberto ali na direita, né, onde eu vou entrar. Interessante também, não é? Outra coisa que eu achei muito legal, como eu disse, eu não tenho muita experiência dirigindo no Brasil, não sei se fazem isso por lá ou por aí, se você tá me vendo do Brasil, talvez você possa me dizer tem mais experiência de trânsito, mas aqui eles fazem uma coisa no trânsito, quando o trânsito para drasticamente, às vezes a gente nem sabe o que tá acontecendo, mas a gente subentende que tem um acidente acontecendo. Geralmente você escuta a ambulância, você vê uma movimentação muito interessante dos carros. Eles abrem um espaço no meio da pista, que é onde essa ambulância vai passar. Isso tem um nome, chama Rettungsgasse, que é como se fosse uma via de resgate. E aí como que eles abrem esse espaço, né? Geralmente, mesmo que a via não é tão larga, eles fazem o máximo. Então quem tá na faixa, por exemplo, da esquerda, vai pro máximo da esquerda e quem tá na faixa da direita vai pro máximo da direita. Os carros ficam mesmo assim, meio que aglomerados nas extremidades da pista, porque ali no meio vai passar uma ambulância muito provavelmente. Eu acho isso fantástico, gente, eu acho que é um negócio que é necessário. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, principalmente na Autobahn, né, que tem muito espaço, às vezes não tem tanto em alguns trechos, mesmo assim, as pessoas fazem o máximo ali para liberar aquele espaço no meio, e eu acho isso incrível. A educação de trânsito aqui fantástica, eu acho que as coisas funcionam muito no automático também na cabeça do alemão ou da pessoa que dirige aqui na Alemanha, porque ela já
meio que incorpora esse senso de comunidade, sabe? Esse senso de grupo. Eu sinto muitas vezes que no trânsito eu faço muito mais parte da comunidade, porque é como se ali todo mundo falasse a mesma língua e que tudo subentendido, as pessoas se respeitam muito melhor, o que diminui muito a ansiedade para um novo habilitado, né? Eu sinto isso. Porque eles têm essa educação muito clara, muito definida. Eu acho fantástico, assim, sem reclamação com relação a isso. Se você conhece mais alguma também, coloca aqui, ou alguma coisa que você não sabia e acabou sabendo aqui na Alemanha, compartilha com a gente se você acha curioso, se você acha isso interessante, se destaca muito da tua experiência no trânsito, do que você conhece, né, do trânsito, porque às vezes a gente não é habilitado, mas a gente não deixa de ser o copiloto ali e ficar prestando atenção e participando do trânsito também. Eu acho que o copiloto ele é mais bocão do que o motorista muitas vezes. O único copiloto que eu conheço que fica caladinho é o meu marido. Mas eu acho que é nervosismo, não é nem porque ele tá ali ó, na paz, não. Acho que ele fica nervoso, ele fica ali ó, tenso quando eu tô dirigindo. Tadico, gente. Mas enfim, me diz aí o que você achou das curiosidades que eu coloquei aqui pra você, que a gente comentou. E também se tiver curiosidades novas, pode mandar que eu vou adorar saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.